Seu Deus, mais uma vez me chego a Ti, suplicando, Senhor, para me ajudar nesse trabalho que vou fazer agora, falar, Senhor, da Tua Palavra e para o objetivo de alcançar vidas para o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a entender através do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha como nosso Deus é bom. Ele dá tempo para se arrepender e alcançar perdão. Olha como nosso Deus é bom. Ele bate na porta e espera abrir para entrar e morar em teu coração. Olha como nosso Deus é bom. Hoje, através da graça, alcancei a salvação. Lá do alto do Calvário, a expiação, através do sangue vertido. Aí está o meu galardão, como ele foi entre dois ladrões. Como ele foi humilhado e morreu entre dois ladrões. O nosso Deus é bom. Olha como nosso Deus é bom. Ele dá tempo para arrepender e alcançar perdão. Olha como nosso Deus é bom. Ele bate na porta e espera abrir para entrar em teu coração. Olha como nosso Deus é bom. Eu não merecia nada, mesmo assim ele me deu salvação pela morte na cruz. E todo aquele que se arrependeu, e em breve ele vem nos buscar, pois os sinais ele já deu. Pois a hora está chegando, a luz já acendeu. Olha como nosso Deus é bom. Ele dá tempo para arrepender e alcançar perdão. Olha como nosso Deus é bom. Ele bate na porta e espera abrir para entrar e morar em teu coração.
Olha como nosso Deus é bom. Aleluias. Agora vamos para a palavra das Escrituras Sagradas. Então vamos estar abrindo o Evangelho de João, capítulo 7, do verso 1 até o versículo 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de ser medido a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães, vai ser aqui mesmo, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então está aqui o primeiro texto que nós encontramos para meditar neste assunto, hoje vamos falar sobre juízo, sobre não julgar para que não sejais julgado. A palavra é muito certa, então é muito clara a esse respeito. E se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Então, vamos meditar nisto aqui, porque é algo de muito precioso que o próprio Filho de Deus, ele deixa. E para que serve isso? Para a nossa santificação. Então, quando nós colocamos um espelho para medir as nossas ações, nós não vamos ficar ocupando tempo em estar olhando as ações do outro, porque a salvação, ela é individual. Então, como eu vou poder fazer para o outro aquilo que eu não estou conseguindo fazer por mim mesmo? Então, nós devemos meditar neste detalhe. Inclusive, este versículo primeiro, ele chama muita atenção, porque não julgueis para não seres julgados. Então, ele deixa esse alerta de grande importância na nossa caminhada espiritual. E com isso, nós vamos galgando para alcançar a misericórdia e alcançar a graça que Deus tem estendido por nós. E no verso 2, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. Então, muitas das vezes, porque para julgar tem que ter justiça.
Nós vamos encontrar textos daqui a pouco que vai nos mostrar isto, que ele provando que o julgamento do o próprio Filho de Deus era justo, porque o mesmo julgamento que ele fazia, o Pai também. E no verso 2, que nós acabamos de ler, ele fala para ser julgado. E com a mesma medida com que tiveres medido, vos hão de ser medido. Tinha um amigo que ele sempre falava que o homem é muito fácil ver o defeito dele vendo o defeito do outro. Que muitas das vezes ele não consegue enxergar o dele e enxerga o próprio defeito que ele tem, a própria falha que ele tem no seu semelhante. E isto é uma verdade. Verso 3 diz assim: e porque reparou tu no argueiro que estava no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Então aqui ele dá um exemplo, que muitas das vezes a cegueira nossa é maior do que a do outro. E ele dá esse exemplo aqui da trave que estava no olho dele e atrapalhar ele ver o que estava no olho do outro. Então, primeiro nós temos que medir a nós mesmos, porque o último versículo ele fala exatamente disso, e ainda comparando dizendo claramente que é uma hipocrisia quem faz esse tipo de coisa. E o homem ele está muito propício a realizar este julgamento temerário, que, em vez de ajudar a sua vida, vai atrapalhar cada vez mais. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Então, ela é muito claro o texto para que nós meditamos. Ele não precisa nem interpretação aqui, porque o verso já é muito claro. E isto é algo que é necessário nas nossas vidas. E no versículo 5, ele continua declarando: hipócritas, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas. Então, esses cães aqui, nós sabemos que tem um sentido muito pesado dentro das Escrituras, porque fala daqueles que estão ministrando, que são pastores, que não olham. E muitas das vezes esses camaradas com esse título de pastor, eles não sabem fazer outra coisa a não ser julgar o seu semelhante, que não sabendo ele que está bem pior do que o outro que ele está julgando. E então não deis aos cães as coisas santas. Muitas das vezes não adianta você chamar a atenção daquele indivíduo em que ele está falhando, porque, como dizemos ontem, a arrogância dele é tanta que ele não vai acreditar que ele está cometendo aquele delito tão grave. Nem deis aos porcos as vossas pérolas. O que é as nossas pérolas? É os grandes benefícios que Deus tem dado para nós, como antes de ontem falamos sobre a fé, ontem falamos sobre a graça. Então são os benefícios de Deus para nossas vidas, e muitas das vezes nós vamos desperdiçar quando lançamos aos cães e aos porcos, porque eles não vão valorizar de maneira nenhuma. Então, e terminando este versículo 6, diz o seguinte:
porcos, as vossas pérolas, para que não as pisem. Eles não vão valorizar, sabe que está na lama mesmo, que é o tipo do pecado, com os pés, e voltem-se, vos despedace. Então ainda corre o risco dele voltar contra a gente e querer nos destruir de tal maneira que nós não vamos conseguir nos livrar. Então é sermos vigilantes. O próprio Senhor, ele recomenda isto. E João, o Evangelho de João 5:22 diz o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então ele deu poder ao Filho para julgar e medir aquilo que está errado e também separar os que está certo, aquele que está atentando para estes benefícios santos que vêm dos céus, que é a salvação, o amor, que é essas pérolas que está ali no Evangelho de Mateus, que para não lançar porcos, e o próprio amor de Deus, que é aquilo, a mudança de vida que nós tivemos para aproveitar e acima de tudo, cada vez mais aperfeiçoar este amor nas nossas vidas. Então, todo poder foi dado ao Filho no céu e na terra. Então, o juízo final vai ser ele que vai decretar. Então, não cabem a nós. E ainda João 5:30 diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, assim julgo. Ele se colocando na condição de homem, que ele, como homem, ele não tinha fazer o que o homem estava requerendo dele. O meu juízo é justo. Então ele ensina que você vai condenar alguém sendo que não sabe da veracidade do feito dele? Você tem prova daquilo que fez, que você está muitas das vezes condenando o indivíduo à perdição eterna? Então é algo que nós precisamos estar nos medindo a nós mesmos para ser justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele estava ali para executar um grande feito, que até ali homem nenhum, nem profeta, nem sacerdote, nem sumo sacerdote, nem juiz, nem rei, tinha tido esta condição de realizar este feito tão grande, igual a ele. Então ele fala assim, o meu juízo ele é justo, então não adianta querer bancar uma de fariseu e querer ser mais do que Jesus, porque não vai ser de maneira nenhuma. E ainda João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nós acabamos de falar, ele dá para fazer um julgamento, nós precisamos primeiro ter certeza daquele indivíduo ter cometido aquela falha. E ainda João 8:15 diz assim, vós julgais segundo a carne, e a ninguém julgo. Então, eu a ninguém julgo. Porque nós, como carnais, nós não temos capacidade para julgar ninguém. Certamente, nós vamos errar. E o versículo 16 diz o seguinte, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e meu Pai que me enviou. Então, ele estava ali fazendo a vontade do Pai, ele tinha
toda a provação do Pai. E ele, no versículo abaixo, em Romanos, não ainda no versículo 17, diz assim: e na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então ele prova aqui, porque ele não estava fazendo um juízo temerário, ele só era ele e o Pai. Então era 2 que estavam sobre a verdade, eles são a própria verdade, ele é a verdade. Então não tem com que duvidar daquilo que o Filho de Deus ele veio ensinar e veio testemunhar para nossas vidas. E Romanos 14, 3 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, o próprio Paulo falando, julgamos uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Vamos entender um pouquinho este pensamento do apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte: olha, o próprio Jesus já falou que tem que ter 2 testemunhos verdadeiros. Não o testemunho que fizeram Elia, igual aqueles testemunhos que foram pagos para testemunhar falsamente. E o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, já que eu sou homem, sou tão falho, você também é homem falho da mesma maneira que eu sou. Então diz assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Então Paulo faz essa recomendação porque nós não temos a convicção se aquele irmão, porque esses julgamentos por exemplo, dentro de uma congregação, muitas das vezes é calúnia, é aquele que se faz de seu irmão para querer subir nas suas costas. Eu já tive desta experiência, já vivi isto na minha própria carne. E então, o melhor é que não julgam um ao outro. Antes seja o vosso propósito, não tropeço. E às vezes aquilo que eu como homem vou levantar contra o meu irmão, eu vou servir de uma pedra de tropeço para a caminhada daquele irmão. Ou escândalo ao irmão. Vai fazer o irmão sair da caminhada por uma coisa que muitas das vezes ele não fez. Pegaram aquilo de maneira errada e vão colocar uma culpa, fazer um julgamento mentiroso. Então, e para que não sirva de tropeço, e Tiago 4, 12 diz assim: há um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julguem a outrem? O único que pode julgar é a palavra, principalmente esse verso 4 de Tiago, capítulo 4, verso 12 de Tiago, ele é muito claro. Quem é o homem para julgar o outro? Há um só legislador. Quem é esse legislador? O próprio Senhor. E juiz, porque ele vai sentar na cadeira do juiz para julgar todas as nações, todos os povos, e vai colocar ali um da direita e outro à esquerda e dar o seu juízo, dar o veredito final. Agora, exemplo no Calvário. Ele dá, o próprio Pedro, 1 Pedro 2, 23, ele dá um exemplo lá do Calvário, e diz o seguinte: o qual, quando injuriava, não injuriava, entregava, e quando padecia, não ameaçava. Entregava aquele que julga justamente.
Então o apóstolo Pedro ele fala exatamente o que aconteceu, o julgamento de homens que fizeram contra o Filho de Deus, levaram lá no Calvário e fizeram aquele julgamento que não era verdadeiro. É claro que a gente sabemos que ele passaria por aquilo pela nossa culpa. Então, quando julgaram ali, julgaram a culpa dele, é como o próprio Jesus falou assim, olha, como você pode tirar o ergueiro que está nos olhos do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu? E eles fizeram exatamente isso lá no Calvário. Eles levaram a condenação àquele que não tinha pecado para pagar o pecado dele próprio. Então, apóstolo Pedro, ele, nesse versículo, indiretamente, ele fala exatamente isso, dando este exemplo lá do Calvário. Ou quando julgavam, não injuriava. Então, enquanto ele estava julgando, ele injuriava, entregava e quando padecia, não ameaçava. Então, ele não abriu a boca. O próprio Isaías profetizou acerca dele, que ele iria para o matadouro como um cordeiro mudo, que ele não abriu a boca. E nessas palavras de Pedro aqui, ele está repetindo o que o profeta Isaías tinha profetizado. Entregava aquele que julga justamente. Então, quando vier o julgamento do Filho de Deus, este vai ser o julgamento justo. Que não vai ter mentira, não vai ter falsidade. Por isso que nós temos que estar pregando este evangelho, porque vai servir para o dia do julgamento. E isto é incontestável, porque às vezes, quem sabe, a igreja não foi arrebatada ainda, porque está faltando todo ser conscientizado deste julgamento que vai ter um dia, e o indivíduo possa se arrepender antes e ser integrado na igreja que vai ser salva. E isto é um papel que os anjos queriam fazer e o Senhor nos deu esta incumbência para nós. E muitos, às vezes, fazem por interesse, ver uma fonte de renda em estar divulgando. Eu não tenho interesse em ganhar dinheiro na pregação do Evangelho, mas eu tenho interesse que o número dos salvos possa se completar. E por isso eu peço ajuda para estar divulgando estas mensagens. Sempre eu quero confessar, não quero fama, não quero dinheiro, que o meu desejo é que este evangelho chegue a todo mundo. E estou encerrando, louvando o nome do nosso Deus na nossa vida. Senhor Deus, glorificamos a Ti por mais esta mensagem, por mais esta oportunidade de falar deste amor, de falar deste juízo que o homem faz muitas das vezes temerariamente, assim como fizeram com o próprio Filho de Deus, também faz com aqueles que procuram, de certa maneira, seguir os passos do nosso Mestre. Muitas das vezes somos julgados injustamente, assim como o Filho de Deus foi julgado injustamente. E nós queremos simplesmente te adorar no nome do Senhor Jesus. Amém.